A Porta ao Lado fala sobre relacionamentos e para comentar e defender o filme que estará no Festival de Cinema de Gramado, conversamos com a diretora Júlia Rezende e o bate-papo você confere agora. Já assina o canal e aciona o sininho. Júlia Rezende, muito obrigado por receber a Vigília Nerd, falar um pouco de A Porta ao Lado, seu longa que vai estar no Festival de Gramado. E assim, já te agradecendo, queria que tu falasse já da expectativa de estar em Gramado, primeira vez por lá, como é que está essa ansiedade pré-festival? Oi, Robson, obrigada, prazer estar com você. Então, eu estou super animada, né? Porque vai ser a primeiríssima sessão do filme. A gente rodou o Porta ao Lado durante a pandemia, então foi um processo muito peculiar, né, de filmagem, com muitos protocolos. A gente brinca que em Gramado a gente vai finalmente se abraçar, porque passamos todo o período de filmagem sem poder chegar perto uns dos outros. Então, acho que vai ser muito especial, além do fato de que Gramado está no imaginário de todos nós, né, que fazemos cinema no Brasil. E no meu caso, em especial, por conta dos meus pais. Durante toda a minha infância, iam a Gramado para o festival, voltavam para casa com aquele quiquito de chocolate. Então, eu tenho boas memórias assim dessas idas deles para Gramado. Ah, legal, bacana. Você é um clássico, né, de Gramado. Kikito de chocolate, o próprio Kikito. Realmente não dá para acompanhar o festival sem levar essas recordações da Serra Gaúcha. Sou suspeito que eu moro aqui do lado, então tô toda hora dando um pulinho por lá. Então, Júlia, nos últimos anos a gente teve bastante presença de diretoras mulheres, né, durante o festival, nesses formatos híbridos que durante a pandemia. Mas esse ano tu és a primeira e única, né? Durante o festival na mostra competitiva entre as brasileiras. Como é que é essa responsabilidade, ou tu nem pensa nisso? Como é que você está enxergando atualmente esse cenário feminino de diretoras no Brasil? Olha, eu espero, claro, que o filme represente bem, né, nós diretoras, mulheres, mas acho muito importante que a gente jogar luz sobre isso e refletir, né, sobre as razões pelas quais eu sou a única esse ano. Acho que a gente tem cada vez mais diretoras talentosíssimas e fazendo filmes super importantes e relevantes. Então, eu não sinto prazer em ser a única, porque eu gostaria de estar acompanhada de muitas outras colegas que eu admiro muitíssimo, assim. Espero que nas próximas edições, né, a gente tenha mais mulheres representando os filmes. Legal. E conta um pouquinho, então, do filme A Porta ao Lado. Como é que surgiu a ideia? Por que ela saiu do papel? Como é que foi todo esse processo de criação dessa história? Esse filme surgiu logo depois que eu fiz o Ponte Aérea com a Letícia Colin. A gente ficou muito próxima, muito parceiras, e a Letícia é uma atriz que eu tenho uma admiração profunda, assim, pelo trabalho dela, pela entrega dela. A gente viveu um set muito bonito no Ponte Aérea. E aí, quando o filme acabou, a gente começou a conversar sobre dar sequência a essa reflexão sobre as relações afetivas, sobre como é que a gente está se relacionando, como é que as pessoas estão amando hoje. E aí surgiu a pergunta que começou a nos guiar, era o que é traição? Né? Então, o que é a traição para cada um? Como é que a gente lida com o desejo? Quais são os acordos possíveis? E aí, a partir de várias inquietações a respeito disso, eu convidei a Laura Rezende, que é uma jornalista, para fazer uma pesquisa. Ela entrevistou dezenas de mulheres entre 20 e 40 anos, e a nossa ideia era entender o que cada um está querendo, né? Assim, como é que as pessoas estão lidando com a sexualidade, com o gênero, como é que cada um está lidando com essa ideia de relação aberta, de monogamia. Então, a partir dessa pesquisa, a gente começou o desenvolvimento do roteiro. Eu escrevi com a Patrícia Corso e o Baião, foram roteiristas. Eu não escrevi, mas acompanhei muito de perto o roteiro, a gente ficava ali bem juntinho, assim. E eu acho que é um filme que pensa sobre uma questão muito contemporânea e relevante, né? Eu acho que falar sobre amor é fundamental. Me parece que às vezes a gente disfarça o quanto o amor é central nas nossas vidas, porque parece fútil, né? Parece que é uma coisa menor,
mas na realidade ele tem uma centralidade enorme. Então, eu acho que o filme joga luz em várias questões e nos permite refletir sobre muitas coisas que a gente está vivendo, ou que a gente gostaria de viver, ou que a gente não tem nem coragem de se propor a viver. Legal. E quanto tempo durou toda essa produção, a ideia de quando surgiu? Tu falou que foi filmado durante a pandemia, então já faz um tempinho. Quanto tempo durou esse processo da ideia, do roteiro, gravações? A ideia surgiu em 2015, e aí foram longos anos de escrita. Depois, enfim, por agendas e tudo mais, a gente tinha agendado de começar o filme em 2020, em março. A gente estava começando uma pré-produção quando veio a pandemia. E aí a gente, claro, interrompeu o processo, retomamos no final de 2020, quando a gente achou que ia ter um respiro ali da pandemia, mas acabamos tendo que interromper novamente. E aí, em 2021, a gente concluiu a filmagem. Então, é um processo longo, né? Acho que fazer cinema nunca é rapidinho, sempre exige muita paciência, persistência, e com esse filme não foi diferente. E pelo trailer, a gente pode ver assim que ele realmente toca nessa questão direta das relações, né? A gente tem dois casais vizinhos que começam a se relacionar. Que tu pode contar um pouco mais, assim, sem entrar em spoilers, é claro, do filme, o que o pessoal que estiver no festival vai encontrar no filme, essa questão das atuações, como é que foram essas direções, esse elenco, tu falou muito da Letícia, mas como é que foi escolher os outros três do núcleo principal? O filme surge a partir desse casal, Rafa e Mari, que são interpretados pela Letícia Colin e o Dan Ferreira, que é um ator magnífico, que eu amei dirigir. Eles vivem um casamento bem estável e bem tradicional, assim, né? Aquela coisa, jovens que viveram os 20 anos juntos e chegam aos 30 naquele momento do e agora, né? Para onde a gente vai? Vai ter filho? Não vai ter filho? E aí, de repente, se muda para o apartamento ao lado, Bárbara Paz e Túlio Starling, Fred e Isis, que são um casal que vive com regras totalmente diferentes. Eles têm um casamento aberto, ela é bissexual, eles vivem uma dinâmica muito fluida, a partir dos desejos e sem muitas cobranças. E, de repente, isso impacta Mari e Rafa, que vão começar a refletir sobre a própria relação deles e questionar os acordos e as escolhas. E a Mari, naturalmente, atravessada pelo desejo, e precisa lidar com isso e entender como que ela vai rever os acordos e as coisas que ela achava que eram as certas, né? Acho que o filme também questiona o que é certo, o que é errado. Então, acho que ele provoca muita identificação, assim, porque em alguma medida todos nós estamos passando por isso. E a questão das externas, a gravação, a gente vê que é uma história muito centrada em 4 personagens. Tem alguma ampliação? Tem alguma a gente vê muita questão deles no apartamento, deles em ambientes fechados. Isso foi, obviamente, uma escolha narrativa. Como é que foi essa parte? O filme sempre teve esse caráter de ser uma história íntima, né? Então, assim, ele sempre se passou muito dentro desses 2 apartamentos. A locação era um prédio aqui em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, que permitiu exatamente essa geografia que a gente estava buscando, de ter 2 apartamentos lado a lado que dividem um hall. Quando veio a pandemia e a gente decidiu enfrentar uma filmagem durante esse período, a gente ainda adaptou o roteiro para diminuir mais ainda as locações, para viabilizar o filme. Então, o filme praticamente não tem figuração. A Mari é uma chefe de cozinha, então a gente filmou num restaurante. Você vai ver que a cozinha do restaurante dela foge à realidade, porque é uma cozinha com 3 pessoas, e isso se deu em função da pandemia e da nossa necessidade de ter segurança no set para os atores. Então, acho que a gente fez algumas adaptações nesse sentido, mas ele é, de fato, um filme que tem esse caráter íntimo, sabe?
Sim, e fora o festival, ele já tem data de estreia, já tem um cronograma a seguir para pós-festival? Ainda não, mas acredito que a gente entra em circuito ainda esse ano. Legal, legal. Então, o pessoal já pode colocar aí na agenda que esse ano ainda teremos A Porta ao Lado nos cinemas. E você é uma diretora bem atuante, né? A gente vê a sua carreira bem movimentada. O que tem para frente pós A Porta ao Lado? O que a gente pode falar de futuro, assim? Que outros projetos tu já estás envolvida? Esse ano, na verdade, o último ano e meio eu fiquei mergulhada numa série que eu estou dirigindo para Netflix, chamada Todo Dia, Mesma Noite, que conta a história dos incêndios na Boate Kiss, uma história muito triste, muito intensa. Então, filmei no Sul esse ano, estive aí, em Bagé, passei pelo Sul algumas vezes, então fiquei bastante mergulhada e numa imersão nesse assunto. A série estreia no ano que vem. Em seguida, eu vou fazer um filme da Mia Mello, Mãe Fora da Caixa, que é a adaptação de uma peça de teatro que ela está fazendo, um monólogo. E aí, enfim, depois outras coisas virão. Legal, legal. Bom, já vamos deixar meio pré-agendada essa entrevista aí para falar da série, porque é uma coisa que nos toca muito aqui no Sul, né? Com Nossa, claro, foi uma tragédia nacional, mas aqui para a gente que está do ladinho e acompanhou direto, foi uma coisa muito mais impactante, porque a gente tinha diariamente no noticiário, né, as questões todas envolvidas ali. Essa série tu pode contar um pouco mais ou ainda não Ainda pode? não, Tá ainda legal. não, mas é isso, é uma série, eu acho que muito. Acho que o nosso objetivo foi sempre honrar as vítimas, honrar as famílias, os sobreviventes, assim. Então, acho que é um trabalho bem bonito. Uhum. E a Porta ao Lado, o elenco todo vem para Gramado? Como é que tá a programação? Todos vêm? Sim, vamos todos. Vou eu, os produtores do filme, Tiago Rezende e Marisa Leão, os 4 atores vão também. Vai uma turma, a diretora de arte vai, a Maria Rezende, montadora, vai. A gente realmente está vendo o Gramado como essa oportunidade de celebração, de reencontro. Eu acho que vai ser muito interessante a gente estar reunido com as pessoas do nosso mercado depois de tanto tempo, né? Só de eventos pelo Zoom e pela internet. Exato. Então, acho que a gente poder estar junto e pensando o cinema e pensando os rumos do audiovisual no Brasil, acho que vai ser muito rica a troca em Gramado esse ano. É uma retomada dupla, né? Afinal, depois de 2 anos em formato híbrido e virtual, a gente ainda vem para uma 50ª edição, a edição de número 50, né? Então é uma marca bem importante para o Simbólica, né? festival, né? Exato, exatamente. E o que mais pode falar, assim, para deixar um gostinho quem está vendo essa entrevista, quem está curioso já sobre a Porta ao Lado, e um convite para quem estiver passando em Gramado, para depois, quando o filme estiver em cartaz, o que tu pode falar, assim, de convite, de deixar aquele suspense no ar aí para o que a gente vai ter em A Porta ao Lado. Olha, eu acho que Porta ao Lado é um filme que realmente vai provocar muita identificação, assim, e muitos questionamentos. Eu sinto que nas poucas sessões que eu fiz aqui para a equipe e para o elenco, todo mundo sai um pouco bagunçado do filme, assim, né? Olhando para as próprias relações. Então, acho que se a gente conseguir abrir diálogos e espaços de reflexão, acho que vai ser muito bacana, assim. E eu espero que em Gramado a gente consiga justamente promover esse debate e também, claro, emocionar as pessoas, enfim. Então, Legal, queria convidar todo mundo para ver o filme no festival. Vai ser uma estreia feliz, assim, da gente estar aí, da gente estar junto. Acho que a gente vai ter uma noite de celebração. Legal. E certamente falaremos com mais detalhes durante a nossa cobertura por lá. Estaremos lá no Festival de Gramado. Acompanhem a cobertura da Vigília Nerd por lá, pois estaremos em Gramado todos os dias, todos os filmes, enfim, todas as painéis, todas as coletivas, e falaremos mais com a Júlia por lá também e com o elenco para dar um pouco mais de profundidade ao debate do filme, porque daí a gente pode tocar em situações mais específicas, não é mesmo?
Ah, quero muito que você veja o filme, Robson. Espero que a gente se encontre lá. Ah, com certeza, já está marcado aqui.